além das molas helicoidais, também nós temos outros tipos de molas que são molas especiais, onde modifica geralmente a seção do fio, modifica o formato da mola, o tipo de mola e assim por diante. Tá? Tem outros tipos de mola especial. Vejam que nós trabalhamos muito com as molas helicoidais de tração, compressão e torção para fio de seção circular. Mas se nós tivermos um fio de seção longa, tudo que nós vimos não se usa mais. Talvez as ideias de tensões que ocorrem são as mesmas, tá? Mas mudando a seção transversal do fio, por exemplo, uma mola de seção com fio retangular, é comum ter seção retangular, tá? Já o que nós estudamos não se encaixa nisso. Nós vamos ter que procurar na literatura fórmulas e deduções que nos mostrem como fazer o projeto de uma mola helicoidal, por exemplo, com fio retangular, tá? E também vamos ter que buscar na literatura quando nos deparamos com molas que apresentam molas especiais, diferentes das molas helicoidais. Então, assim, ó, há outros tipos de molas. Aqui eu vou descrever mais 4 molas, ou 3 molas, desculpe, 3 molas especiais, mas existem muitos outros tipos de molas, com diâmetros de fio diferentes. Uma mola bastante usada é a mola Belleville. Essa mola Belleville, pessoal, é uma mola desse tipo aqui, ó. Ela é a mola prato, conhecida como mola prato, tá? E essa mola prato, ela é muito usada principalmente em matrizes de estamparia, lá de conformação mecânica, para fazer a sujeição de uma peça. Por exemplo, nós vamos fazer uma matriz e vamos fazer um furo numa chapa. Então, para fixar a peça antes de fazer a furação, fazer a sujeição da peça, geralmente dentro da matriz há um conjunto de discos como esse, discos de pratos como esse, arruelas, digamos assim, vamos pensar, arruelas pré-deformadas que vão agir como uma mola no sistema, tá? E esse tipo de mola, ela é usada principalmente onde eu preciso de eu tenho pouco espaço para colocar a mola, pouco espaço, tá? E esse tipo de mola, então, mola disco ou mola prato, ela é formada, então, por uma chapa pré-dobrada, né, pré-deformada, e essa chapa, ela apresenta uma espessura, eu tenho uma espessura uma espessura T é a espessura da chapa, e ela é pré-deformada com uma altura H, ó, e forma, então, a mola Belleville ou mola prato. E ela apresenta, em função deste H e deste T, e do diâmetro também da mola, né? Aqui para uma mola de 5 polegadas de diâmetro, tá? Ela vai apresentar uma relação carga-deflexão. Aqui em carga em libra-força, deflexão em polegada, tá? E essa deflexão é algo mais ou menos como esses que estão mostrados nos gráficos. Em função dessa variação H sobre T, ó, a altura do prato sobre a espessura do prato, vai gerar curvas diferentes de relação tensão-deformação. Isso aqui seria a constante elástica. Só que dá para vocês verificarem que é constante mesmo? Se fosse uma constante elástica, ela seria alguma coisa assim, uma linha reta. Nesse caso, as linhas tensão-deformação não são mais linhas retas, tá? Existe uma relação, então, entre carga e deflexão. E essas relação, elas seguem curvas distintas. Então, não dá para ter mais essa relação K vezes
K vezes deformação, tá? Não dá para ter essa relação entre carga e deflexão. Bom, então eu tenho que pegar e posso calcular isso por método numérico, calcular essas, digamos assim, entre aspas, constantes elásticas ou relação entre força e deformação. Tudo isso pode ser calculado a partir dessas expressões. Essas molas podem ter associação em série. Por uma certa deformação, ou por uma certa relação força-deformação, eu posso associar essas molas em paralelo ou em série. Colocando um prato dentro do outro, eu tenho associação de molas em paralelo. Se eu colocar um prato virado em relação ao outro, como está colocado aqui, associação em série. E se eu colocar misto, eu tenho associação série e paralelo. Um prato dentro do outro, e depois um oposto ao outro, eu tenho associação em série paralela. Então, isso modifica essa relação tensão-deformação, se eu colocar dessa forma. Tá? Se eu quero garantir mais força no sistema, eu geralmente uso paralelo. Então, se eu colocar várias molinhas dessas em paralelo, a força que eu vou obter vai ser maior no meu sistema. Relação força-deformação. Para essas molas, podemos calcular as tensões que são desenvolvidas. Há certas normas que permitem calcular e projetar essas molas, tá? Então, as tensões que são desenvolvidas na mola, elas dependem de equações bastante complexas, tá? Então, aqui eu posso ter uma relação entre P, carga, e deformação. Essa fórmula aqui, se eu usar P e Y, eu posso variar o Y ou P a partir do H e calcular deflexão. Tá? Então, eu posso obter essas curvas aqui, a partir dessa relação. E também, a partir dessas curvas aí, nós podemos também calcular, dessas equações, calcular também tensão desenvolvida na mola. Tensões de flexão que são desenvolvidas no prato, na arruela que forma essa mola. E podemos usar essas expressões, nessas expressões eu tenho variável C1, variável C2, e tem mais uma aqui ainda, qual que é, E essas expressões, o M aqui também, o M, essa variável M, essa variável C1 e C2 são calculadas a partir do diâmetro interno e externo do prato da mola. Então, fica bem, se nós colocarmos tudo isso numa sequência de cálculos no Excel, a gente pode fazer esses cálculos com facilidade, tá? Mas eles dependem muito, então, dessas fórmulas aí. Fechou? E aí, então, podemos verificar. Também tem livros que abordam somente o projeto de molas Belleville, tá? Não podemos descartar essa bibliografia que tem sobre o assunto, somente sobre molas Belleville. Mas é um tipo de mola, então, usado principalmente para garantir grande força em espaço reduzido. Por exemplo, um caso típico de aplicação é em matrizes usadas na conformação mecânica. Também há a mola voluta. É um tipo de mola especial. A mola voluta, pessoal, é uma mola desse tipo aqui, Ela é uma mola feita por uma lâmina de aço. É uma laminazinha, com uma espessura bem fininha e uma altura um pouco mais considerada, que funciona sob compressão. Quando eu aplico uma força de compressão, eu acabo empurrando todas essas fitas uma contra a outra, e no final, quando totalmente comprimida, essa mola, ela apresenta este comprimento sólido aqui, O comprimento sólido dela, é igual à altura da fita. Então, tem algumas
aplicações que envolvem isso, tá? Ok? Mola voluta. Então, a seção da mola é uma seção retangular com uma altura H e uma espessura T. Temos que buscar fórmulas específicas para fazer o projeto desse tipo de mola. Da mesma linha da voluta, tem a mola cônica. A mola cônica, ela é feita com um fio de seção circular. E ela trabalha sob compressão. Quando eu aplico a força F, a mola se comprime e chega na condição do comprimento sólido. O objetivo dela é chegar no comprimento sólido. Então, por exemplo, ó, quando totalmente comprimida, uma espira entra dentro da outra e o comprimento sólido dela, é igual ao diâmetro do fio da mola. Então, quando eu preciso de uma mola que ela ocupe um espaço reduzido, eu uso a mola cônica. Ela tem constante elástica? Não, não tem mais, né? Essa mola já é uma mola com variável elástica, né? Não tem constante elástica. A constante elástica só existe numa mola helicoidal. Na cônica não existe. A relação tensão-deformação, né? Força versus deformação, possivelmente vai ser uma linha curva, não é mais uma linha reta. Então, ela oficialmente não tem constante elástica. Mas ela é aplicada quando eu tenho que ocupar um espaço pequeno. Por exemplo, lá nos veículos, para fechar a tampa do tanque de combustível, geralmente tem uma mola desse tipo aqui, ó, tá? E a mola aqui, ela é uma mola que gera uma pré-carga na tampa do combustível para que essa tampa não abra sozinha, né? Então, geralmente lá na tampa de combustível, algumas não tem mais isso, tá? Para evitar o afrouxamento da tampa sob vibração, se usa uma mola desse tipo. Aí, então, quando eu comprimo ela, ela fica totalmente comprimida e o espaço ocupado é esse aqui, que corresponde lá, serve bem certinho lá na extremidade do duto de entrada do tanque de combustível. Então, a aplicação dela é essa. Tá? Então, não tem mais constante elástica, é variável. Mas, nesse tipo de aplicação, né, não tem grande importância quanto à constante elástica. Geralmente, o teste é feito experimental. E há também as molas de lâminas planas, que são as molas, os feixes de molas, né, que são usados principalmente nos veículos de carga. Tá? Então, esse tipo de mola, né, ele é chamado de molas de lâminas planas, são chapas de aço, barras de aço curvadas, que são montadas, diversas molas são montadas, diversas barras são montadas, uma em relação a outras e fixadas, então, a partir de um sistema de fixação por exemplo, aqui, parafuso e gancho, tá? E essas extremidades aqui, então, geralmente vamos colocar aqui, se consigo, geralmente uma é fixa na estrutura do veículo, do caminhão, e a outra extremidade, deixa eu achar o meu mouse, a outra extremidade, às vezes é livre para se deformar em cima de uma estrutura. Tá? Então, uma extremidade é fixa, permite só o giro dela, e quando nós aplicamos o esforço do rodado, né, o peso do caminhão, a reação das rodas, no caso aqui, né, essa mola se deforma, ela se deforma para cima. Aqui ela está impedida de se deslocar pelo pino, mas pode girar, né, ela pode girar. E essa outra extremidade, ela se desloca em cima de um guia, permitindo, então, a deformação da mola. Tá? Ou, às vezes, tem casos diferentes, tem
pino, tá? Aí tem que permitir movendo o pino, mas elas permitem, então, a deformação, tá? Ok? Então, nesse tipo de mola, há também todo um processo de cálculo específico que envolve lâminas planas. E essas lâminas, então, vão trabalhar sobre flexão. O projeto de uma mola de lâminas planas é como se nós estivéssemos projetando uma viga engastada. Imagine se eu cortar essa seção aqui, ó, da mola e olhar aqui, ó, o projeto é como se fosse um feixe de molas, várias lâminas, 1, 2, 3, sujeitas a uma carga F, e esse feixe de molas sujeitos a um momento fletor, onde o valor máximo vai ocorrer nessa região central. Então, na região central, vai ocorrer o máximo momento fletor. E a gente projeta a mola exatamente considerando as tensões de flexão. Então, também tem literatura que aborda somente o projeto de molas de lâminas planas. Quem vai trabalhar em uma indústria, talvez aí de agrícola, que vai estar trabalhando com carretão agrícola tem muito disso, né? Então, possivelmente, quem vai trabalhar na linha agrícola, talvez em algum momento vai se deparar com o projeto desses elementos aqui, e aí é só buscar algum livro de elemento de máquinas, por exemplo, neste aqui, ó, vai ter lá como fazer o projeto de molas de lâminas planas, tá? Vocês vão encontrar ali como fazer o projeto de molas de lâminas planas, tá? Ou em qualquer outro livro, né, que envolve elemento de máquinas, tá? Em algum desses livros aqui, ou no Niemann, né, ou nesse aqui, vocês vão encontrar toda a sequência para fazer o projeto de molas de lâminas planas. Não me lembro de ter esse projeto nesse livro, ou nesse. Eu acho que esses livros não apresentam esse projeto aí dessas molas aí, tá? Somente vocês vão encontrar, com certeza, vocês vão encontrar nesse livro aqui. Tá? Nos outros, realmente não me lembro se tem ou não, mas com certeza na coleção Shaw vocês vão ter como fazer o projeto desses elementos aí.